como a Bíblia foi formada, por que alguns livros entraram, outros não, por que que a Bíblia católica tem mais livros que a protestante e por que que existem livros apócrifos? É muita coisa? Não, Vamos lá. podemos falar. Primeiro, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o mesmo texto que nós temos dos judeus. Pentateuco. O Pentateuco é, para o judeu, a Torá. Tá. E a Torá é apenas a primeira parte do texto judaico. O texto judaico se chama Tanar. Tanar, que tem 3 grandes partes. A primeira é Torá, a segunda é Neviim e a terceira é Ketuvim. No ano 90 depois de Cristo, houve o Concílio de Jâmnia, que fechou esses textos como sagrados, como canônicos para os judeus. O Antigo Testamento é esse mesmo texto do Concílio de Jâmnia que Sim. virou o Antigo Testamento. Então, nós temos os 24 livros judaicos que se transformaram em 39 livros do Antigo Testamento. Como é que 24 livros se transformam em 39? Porque eles são mais bem divididos nos 39 livros do Antigo Testamento. Sim. Então, o Antigo Testamento nosso é o livro que foi fechado no Concílio de Jâmnia. A Igreja Católica tem 10 textos a mais, que dão 7 livros a mais a esse conjunto de textos e mais acréscimos a Esther e Daniel. Ah, tem versículos a mais? Tem 7 livros a mais e mais acréscimos ao livro de Esther e Daniel. São isso eu não 10 sabia. textos a mais. Mas assim, a Bíblia do Antigo Testamento, que é fechada no Concílio de Jâmnia, que é a Bíblia evangélica, É igual? está contida na Bíblia Católica. A Bíblia Católica é esse Antigo Testamento mais 10 textos. Esses 10 textos Vou dar um exemplo. eclesiásticos dá 7 livros a mais e acréscimo a Esther e Daniel. Esse é o Antigo Testamento. O Novo Testamento foi gradativamente sendo reconhecido pela comunidade como inspirado. E alguns concílios mesmos reconheceram o que a comunidade já havia reconhecido. Então se formou o Novo Testamento. Então nós temos na Bíblia 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo, formados e construídos em um período de 1500 séculos. O que é impressionante, Vilela, é que eles foram escritos por cerca de 40 autores. Dos 40, 31 escreveram os 39 do Antigo Testamento e 9 escreveram os 27 do Novo. Em 1500 anos, meu querido. Eu escrevo um livro meu sozinho. Quando eu olho para o livro, às vezes encontro dificuldades e contradições que precisam ser melhoradas. Eu imagino você analisar um texto que é escrito, 39 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo, num período de 1500 séculos, por cerca de 40 autores, e você não vê nenhuma contradição. Há contradições aparentes, dificuldades para as quais há respostas. Isso é por si só algo impressionante. Então, a Bíblia é um documento único e, devo dizer mais, escrito por autores dos mais diversos repertórios, das mais diversas origens. Houve livros escritos por reis, como é Davi, Salomão, livros escritos por filósofos, como é Paulo. Paulo era uma pessoa de uma grande capacidade intelectual. Paulo estudou aos pés de Gamaliel e ele, Gamaliel, era neto de Hilel, o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Você tem livros escritos por pescadores, livros escritos em estilos literários totalmente diferentes. Você pegar, por exemplo, o livro de Atos, professor Vilela, que foi escrito por Lucas, que foi quem mais escreveu no Novo Testamento em quantidade de texto. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e Atos. O livro de Atos tem 84 fatos que são provados pela história ou arqueologia. Então nós estamos falando de um documento único, incomparável. O livro de Atos é essencial para o entendimento da Ásia Menor. É um livro de história profundo. É um livro, inclusive, que fala do nascimento da igreja. A igreja nasce em Atos 2, em Pentecostes, a igreja cristã. Então, aquele documento é um documento incomparável. Eu digo mais, o Antigo Testamento ele é muito resguardado porque o judeu é o povo do livro. Então, o judeu ele resguardou o texto, porque a unidade do judeu se dá pelo texto. Não havia Israel, né? Israel foi fundado em 1948. É recente pra caramba. Recente, né? Inclusive com a presidência de um brasileiro, Oswaldo Aranha. É, o Oswaldo Aranha. Não foi? Que o voto de Minerva. Minerva foi dele, né? É. Então, veja bem. Então, você tem o Antigo Testamento, que é um texto extremamente resguardado pelos judeus. Mas o Novo Testamento também, professor Vilela, se nós formos analisar, ele é impressionante. Pelo seguinte, porque uma coisa é saber se o texto diz a verdade.
Outra coisa é saber se o texto que nós temos hoje é o mesmo texto que foi escrito lá atrás. E aí? Como saber isso? Como é que nós sabemos que o texto diz a verdade? Várias formas. Uma das formas de saber como o texto diz a verdade é ver se ele se expõe à investigação. No caso do cristianismo, claramente é um texto que se expõe ao escrutínio, à investigação. Se você pegar a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, que é escrito pelo apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Isso é tão profundo, Vilela, porque ele coloca o cristianismo, ele diz assim, olha, se Cristo fisicamente não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Tudo que é feito de cristianismo depende da existência de um fato histórico, público, que ocorreu. A ressurreição é física. Para a pessoa dizer isso, tem uma coragem impressionante. É o trecho mais corajoso já escrito em qualquer livro religioso, porque está colocando todo o sistema do cristianismo e tudo em xeque se Cristo não ressuscitou ou não. E a ressurreição é física. E quem não acredita em ressurreição tá entendendo errado a Bíblia. Mas se é cristão, se diz cristão e não acredita que Cristo ressuscitou. A ressurreição é um elemento central do cristianismo. Agora, o que acontece é o seguinte, pelas evidências, nós não temos como dizer que há outra opção senão a de que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos. Jesus foi ressuscitado, é a hipótese mais plausível para o que se vê no texto. Existem pensadores como Gary Habermas, que é um intelectual que dedicou metade da vida acadêmica dele às provas históricas da ressurreição. Não confundir com o filósofo Jürgen Habermas, é o historiador Gary Habermas. Então, veja, primeiramente, o texto ele se expõe à investigação. Veja que não é um fato que se quer verdadeiro, mas não é verificável. Você sabe que existe uma diferença entre algo que é verdadeiro e algo que é verificável. Algo pode ser verdadeiro e não ser verificável. Sim, como o amor do pai por um filho. Um filho, mas você pode até investigar o comportamento ser correspondente, mas se você... mas mesmo assim pode ser falseado. Perfeito. Ou então se você me disser assim, Tassos, ontem eu sonhei, aí você me diz o sonho que você teve. Sim. Falando a verdade, mas eu não tenho como verificar. Como que você vai ver se é realmente o meu sonho? Não tem como, né? Mas Tá desligado aqui a televisão, depois você liga pra gente, por favor. Mas a ressurreição física, pública de um homem é algo verificável. Veja que Paulo não diz assim, não. Se eu tive um encontro com um anjo, se eu tive um sonho, se eu tive uma revelação, tudo isso poderia ser verdadeiro. Mas a base do cristianismo é um fato investigável. Então isso aí é um... Não é assim, eu sonhei, Deus falou comigo por sonho que ele ressuscitou. Não foi isso. Né? Perfeito. Poderia ser verdade, mas não é verificável. Soldados viram, várias pessoas viram a pedra, teve vários testemunhos, ele apareceu inúmeras vezes, né? Várias aparições. E isso, aliás... Pós-morte. Né? Após a ressurreição, quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus? Mulheres. Que eram as pessoas, na teoria, que não seriam... tão respeitada quanto um homem na época, não é? O testemunho de uma mulher valia tanto quanto o testemunho dessa jujuba aqui. Exato. Na sociedade judaica. Então, colocaram por que mulheres? Porque era verdade. Jamais para um fato central do cristianismo, se fosse mentira, teriam colocado mulheres, teriam colocado os homens cujos testemunhos seriam tidos como fidedignos. Exato. Então, essa é uma prova da análise textual. Tem outras também, né? A mudança de vida dos filósofos, dos apóstolos, dos pensadores, dos seguidores, as pessoas que se entregaram a vida ao Senhor. A mudança de vida dos apóstolos, por exemplo. Você vê que todos eles mudaram radicalmente a vida deles. Todos foram perseguidos, torturados e mortos, à exceção de João, que teve sua pena convertida. Ele foi para Patmos, onde inclusive escreveu Apocalipse. À exceção de João, todos foram perseguidos, torturados e mortos sem negar a fé na ressurreição. Então, da maneira como o texto se expõe, é um texto verdadeiro. Se você abrir, por exemplo, Vilela, em Lucas, no capítulo 3, no verso 1, você vai ter várias alusões ali. Assim, o governador era fulano, o sacerdote era não sei quem, não sei quem. É um texto que só tem todas aquelas autoridades coincidindo como naquele exercício daquele cargo
em um ano específico, é o 29 depois de Cristo. Então não é um texto que se expõe. Agora a pergunta é, será que esse texto tão profundo do jeito que é e tão verificável do jeito que é, será que ele não foi mudado ao passar do tempo? Isso. Será? Aí como é que a gente sabe isso? Tem como saber? Tem como saber. Como é que a gente intelectualmente sabe isso? Pelo número de cópias que nós temos do Novo Testamento. Por quê? Porque o quão maior for o número de cópias, mais fácil é identificar se alguém alterou alguma cópia. Concorda? Comparando entre elas. Comparando entre elas. Então, se nós temos um texto da antiguidade com um número de cópias muito grande, muito facilmente nós conseguiríamos identificar se houve alteração em algum dos textos. No caso dos livros do Novo Testamento, nós temos 5.686 cópias. Na língua em que o Novo Testamento foi escrito, que foi o grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. 5.686 cópias. Vilela, esse número é muito alto. Pô, Se você tem uma ideia, o segundo texto nessa corrida de número de cópias é a Ilíada de Homero, com 643 cópias. Pessoas que vêm aqui para você falar de Platão, Aristóteles, dos pensadores da antiguidade, ou mesmo de historiadores da antiguidade, Tácito, muito disso nem Suetônio. tem nada escrito, né? Foi passado oralmente. Quando... Perdão, continue. Não, eu falei. Isso, então você Muito veja... não tem nada escrito. E quando não, baseados em 10 cópias. Platão é baseado em 10 cópias. Olha só. E explicar por que tinha tanta cópia? Porque era a maneira que era feita para expandir a mensagem. Agora, Quem faziam essas cópias? Eram os o pessoal da igreja? cristãos, os cristãos. Agora, veja bem, eram cópias que eram feitas contra a determinação imperial. Não podia? Diocleciano, no ano 303 depois de Cristo, determinou que todas as cópias encontradas fossem destruídas e os cristãos mortos. E por que isso? Porque queria proibir a expansão do cristianismo, atacar o cristianismo. Você assistiu O Nome da Rosa? Assisti, há muito tempo assisti. É, que tem lá, é num mosteiro e eles estão fazendo cópias, né? Isso, os copistas. Dos copistas. Então, 5.686 cópias garante que o texto que está ali foi o mesmo que foi escrito atrás. E, aliás, Vilela, se você pegar essas 5.686 cópias e colocá-las uma ao lado da outra, elas são 99,5% dos casos idênticas. Isso é um recorde também, porque em textos da antiguidade a coincidência se dá em torno de 90%. 99,5% dos casos. Do 0,5% de discrepância desses textos, 80% dessa discrepância, 80% do 0,5% de discrepância diz respeito unicamente à ortografia. E nenhum ponto toca em uma assertiva ou doutrina Alguma central coisa que seja essencial. do cristianismo. Tá. Nada. E outra coisa também, nós estamos falando de 5.686 cópias que facilitam o acesso ao que estava no original. Por quê? Porque pela sobreposição das cópias, você tem a informação que está na rasura do outro. É como uma meia furada, professor Vilés. Se o senhor tiver uma meia furada e quiser usá-la, você usa duas meias furadas. Porque... Dificilmente um furo vai estar exatamente onde está outro furo. Perfeito. Gostei desse. Então, não vou jogar mais as meias furadas fora. Não, guarde-as numa gaveta específica para este fim. Tá. E o senhor usa duas meias furadas, o furo não vai cobrir, não vai estar no mesmo lugar de outro furo e o problema vai ser resolvido. Entendi. A mesma coisa é a quantidade de cópias. Que maravilha, sabe? Então é o livro mais confiável que existe.